Bom, vamos começar então a fazer a avaliação das questões, né? Fazer o comentário. Essa primeira questão, o tema dela, o assunto é o mercantilismo. E então é interessante, antes de a gente trabalhar cada uma das opções, nós trabalharmos aqui o conceito de mercantilismo, né? Então vamos estabelecer esse conceito, chamando atenção que sempre que a gente for trabalhar uma questão, seja ela fechada ou aberta, é sempre buscar, é sempre interessante buscar o conceito desse tema, desse assunto, para que a gente possa entender melhor, né? Então, o que é mercantilismo? O mercantilismo é uma prática econômica que vai marcar um período específico da história da Europa Ocidental que se localiza entre os séculos 16 e 18, né? E como é que funcionava essa prática? Essa prática, ela consiste na intervenção do Estado na economia. Ou seja, o Estado é que é o controlador da economia. É o Estado que determina o que se vai produzir, a quantidade dessa produção, o preço desse produto. Então, tudo é determinado pelo Estado. O negociante, o empresário, o produtor, ele não tem liberdade para impor a sua própria vontade sobre a sua produção. Então, é uma prática econômica intervencionista, protecionista, que pretende manter uma balança comercial favorável, ou seja, vender mais do que comprar, não é? É uma prática fundamentada na colonização. A colonização, ela vem em função dessa prática. Enfim. Então, agora, voltando aqui para a questão, o nosso enunciado diz o seguinte: acerca do mercantilismo, não é? Assinale a alternativa incorreta. Interessante notar aqui que essa questão trabalha com o incorreto, não é? Nós vamos marcar o que está errado, né, nas opções. Então, vamos trabalhar aqui primeiro a letra A. A letra A diz: promovia a transferência de rendas dos setores mais produtivos para os setores menos dinâmicos, ou seja, menos produtivos, taxando pesadamente os primeiros em benefício dos segundos. Corretíssima essa opção. Por quê? Porque, na verdade, as taxas de impostos cobradas sobre esses produtos eram uma taxa alta, principalmente das produções mais consistentes, com maior volume, não é? E aí, aquilo que se produzia menos, havia uma transferência, vamos dizer assim, do lucro para essas produções menos consistentes, menos volumosas. Então, nós vamos ver que essa opção é uma característica do mercantilismo e a opção está correta. Baseava na intervenção econômica e política do Estado na esfera dos negócios e da produção, favorecendo a acumulação de capitais. Se vocês prestarem atenção no conceito, foi isso mesmo que eu disse, né? É uma política intervencionista, é uma política protecionista, então a opção está nos contando isso. Baseava-se na intervenção, né? Ou seja, é o Estado que controla tudo, produção, negócios, etc. E na política do Estado na esfera dos negócios, não é? O Estado é que determina preço, volume, enfim. E da produção, favorecendo a acumulação de capitais. Gostaria de chamar a atenção sobre essa expressão. Exatamente. O que é acumulação de capital? Acumular capital é ajuntar, né? Quanto mais capital eu tenho, essa é a concepção da época, mais rico o Estado se apresenta, né? Então, nós vamos ver que o mercantilismo, ele também é chamado, vocês podem encontrar com essa outra denominação, fase pré-capitalista, fase do capitalismo comercial, não é? Exatamente porque essa é a pretensão, acumular capital. Atuava como importante componente do antigo regime europeu ao articular o Estado absolutista à exploração colonial. Corretíssimo, por quê? Primeira coisa interessante, o que vem a ser antigo regime? Ou como diziam os franceses, ancien regime, né? Antigo regime vem a ser exatamente um período que nós estamos trabalhando aqui, do século XVI ao século XVIII, que marcou a Europa Ocidental. Na verdade, essa expressão, ela aparece apenas no século XVIII, quando veio, então, uma nova
burguesia, uma burguesia com uma mentalidade diferente da burguesia que atuou no século XVI, XVII, XVIII. Essa burguesia, ela tem uma concepção liberal e, para ela, tudo que faz parte desse outro momento anterior é antigo. Antigo no sentido mesmo do velho, do caduco, do que não se usa mais, né? Então, ela chama esse período, essa burguesia, denomina esse período de ancien regime ou antigo regime. Então, nós vamos ver que o mercantilismo é um componente desse antigo regime, ou seja, desse Estado absoluto, né? E, ao articular o Estado absoluto, a exploração colonial. E a colonização faz parte desse período histórico, porque para se buscar produtos, matéria-prima principalmente, os Estados nacionais vão recorrer à colonização. E, por fim, a nossa questão, de acordo com o enunciado, que é incorreta, né? Negligenciar. O que é negligenciar? Negligenciar é abandonar, é desprezar o pacto colonial. Na verdade, o mercantilismo, ele valoriza o pacto colonial. O pacto colonial é um dos princípios. Ao defender o livre comércio, não há liberdade. Se há intervenção, não há liberdade. E o fim das tarifas protecionistas, também não. Valoriza-se as tarifas protecionistas e as importações não são valorizadas. O que são valorizadas é o oposto, é o antônimo, são as exportações. Correto, minha gente? Tudo bem? Espero que vocês tenham sido felizes na questão.